Olá, meus irmãos e minhas irmãs do grupo Reconstruir. Vou deixar uma palavrinha para vocês aqui, porque tem pessoas saindo do grupo e falando comigo no privado. Pessoas que, na verdade, eu tenho percebido que elas estão com medo de confessar a Jesus Cristo como seu Salvador. Na verdade, o Evangelho, ele é, assim, vergonha para aquele que não crê. A cruz é uma vergonha. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, é o único caminho que nós temos, porque a ira de Deus está sobre o pecador. E eu sempre digo no grupo, você não tem que estar preocupado tão somente com coisas triviais, com seus bens nesse momento, com a sua esposa que está com outro, ou seu esposo que está com outra, afastado do caminho do Senhor, dando muita importância para um filho, para uma filha ou para a mãe. Sim, tudo isso é importante, mas o mais importante é que a ira de Deus não está sobre você, e você já é um vitorioso. E é isso que você tem que ficar atento quando você desanimar. Lembra todos os dias, eu sou um vitorioso, eu sou uma vitoriosa, porque a ira de Deus não está mais sobre a minha vida. Jesus, quando ele declarou que ele era o Messias, diante do Supremo Conselho, ele sabia que essa declaração seria sua ruína. E não fica com medo de declarar, ainda que momentaneamente ou aparentemente, essa declaração de que você serve a Deus e que você tem Cristo como seu Salvador pode ser, sim, a sua ruína, mas é uma ruína que não tem tanta importância por conta da rejeição da sua família e rejeição de colegas de trabalho. Tendo em vista que você declarando isso, você vai ter a vida eterna e vai ter a companhia de Deus para o resto da sua vida. E isso é muito mais importante do que brigar por bens, dar importância para aquilo que não é tão importante, em ter uma boa carreira, ter um filho bem-sucedido, ter um casamento bem-sucedido. Isso, a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia, ela fala de Jesus Cristo e da ira de Deus sobre o pecador. Então, preste atenção, meus irmãos, que o que Deus tem para você é muito mais do que isso que você está pedindo. É muito mais importante. A ira de Deus não está sobre a sua vida e você ter a vida eterna. E isso é muito mais importante. Jesus, ele quando declarou que ele era o Messias, ele foi crucificado, como todos sabem, né, por líderes religiosos. E o que aconteceu, né? O Supremo Conselho era uma instituição religiosa e política mais importante do povo judeu. Embora os romanos controlassem o governo de Israel, davam ao povo poder para lidar com disputas religiosas e algumas disputas civis, e por isso o Supremo Conselho tomava muitas das decisões locais que afetavam a vida diária, mas uma sentença de morte precisava ter a aprovação dos romanos. E o Supremo Conselho tentou encontrar testemunhas que distorcessem alguns dos ensinamentos de Jesus. Finalmente, encontraram duas testemunhas que distorceram as palavras de Jesus a respeito do templo. Elas afirmaram que Jesus tinha dito que poderia destruir o templo, uma vanglória blasfema. Na verdade, Jesus dissera: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Naturalmente, Jesus falara a respeito do seu corpo e não da edificação. Ironicamente, os líderes religiosos estavam prestes a destruir o corpo de Jesus exatamente porque ele dissera e 3 dias depois ele ressuscitaria dos mortos, né? Jesus, ele declarou sua realeza em termos inequívocos, e ao se referir a si mesmo como filho do homem, Jesus estava declarando que era o Messias, como seus ouvintes bem sabiam. Ele sabia que sua declaração seria sua ruína, mas ele não entrou em pânico. Ele não entrou em pânico. E você deve fazer o mesmo. Ao declarar Jesus como seu Salvador, ao declarar que você agora serve a um Deus vivo
Você não deve entrar em pânico se pessoas se afastarem de você. Você não deve entrar em pânico se a sua família se afastar de você. Você não deve entrar em pânico se amigos abandonarem você. Inclusive, pastores e líderes que se dizem cristãos. Na verdade, eles estão negando a Jesus com seus atos pecaminosos de ajudar as suas próprias ovelhas a pecarem. E isso é de uma forma muito sutil. Jesus, ele permaneceu calmo, corajoso e determinado, e é assim que você tem que permanecer. Você deve permanecer calmo, corajoso e determinado. O sumo sacerdote acusou Jesus de blasfêmia e ao dizer-se Deus. Para os judeus, este era um grave crime passivo de punição por morte. Os líderes religiosos se recusavam até mesmo considerar a possibilidade de que as palavras de Jesus pudessem ser verdadeiras. E os membros do Supremo Conselho, eles fizeram, né, essa covardia com Jesus Cristo, né? E como os membros do Supremo Conselho, você deve decidir se as palavras de Jesus são blasfêmia ou verdade, porque a sua decisão vai ter consequência eterna. Eu sempre digo para as pessoas do grupo que a decisão dela hoje, nessa situação que ela está vivendo, na busca da reconstrução da sua vida e reconstrução dos seus relacionamentos, seja com filho, seja do seu casamento, vai ter consequência eterna e tem que se manter firme. Tem que se manter firme. Eles, os líderes religiosos, eles julgaram Jesus por crimes religiosos, tais como declarar ser o Filho de Deus, algo que, segundo a lei, era blasfêmia. E a primeira pergunta que fizeram para Jesus, né? Para a primeira pergunta, Jesus ele não apresentou nenhuma resposta porque ela se baseava em evidências confusas e errôneas. Não responder era mais sensato que tentar esclarecer as acusações inventadas. Mas se Jesus tivesse se recusado a responder a segunda pergunta, isso poderia ter sido interpretado como uma negação de sua missão. Sua resposta predisse uma poderosa inversão de papéis. E sentado à direita de Deus, na posição de poder, ele viria para julgar os seus acusadores e estes teriam que responder suas perguntas. Então não se preocupa também porque os seus acusadores, eles serão julgados. Nós tivemos nesse episódio a negação de Pedro. E o que aconteceu? A negação de Pedro teve, na verdade, 3 estágios. Em primeiro lugar, ele simulou estar confuso, tentou desviar a atenção de si, mudando de assunto. Quantas vezes, né, pessoas já fizeram isso, né? Quantas vezes você já fez isso? E, em segundo lugar, com o voto, ele negou que conhecia a Jesus. E, em terceiro lugar, ele jurou que não conhecia Jesus. E os crentes que negam a Cristo frequentemente começam a fazê-lo sutilmente, como eu havia dito. Eles negam a Cristo quando vão aconselhar, eles negam a palavra de Deus quando estão sozinhos, e eles negam a palavra de Deus com algumas atitudes que pensam que Deus não está observando, até que Deus revela a você. E aí, Pedro fingiu não conhecer Jesus. E quantas vezes você tem feito isso? Quando apareceram oportunidades para discutir assuntos religiosos, eles se afastam ou fingem que não conhecem as respostas. É isso que muitos que negam a Jesus fazem quando estão em família e quando estão até mesmo na própria igreja. Com um pouquinho mais de pressão, eles podem ser induzidos a negar taxativamente seu relacionamento com Jesus Cristo. E se você for observar, muitos crentes estão negando a Cristo com as suas atitudes, que têm oportunidade de pregar a Cristo e não têm falado a verdade para agradar pessoas e manter essa pessoa sob o seu domínio, inclusive dentro da igreja. Se você perceber que está sutilmente desviando ou evitando conversas para que não tenha que falar sobre Cristo, cuidado, você pode estar a caminho de negá-lo. E isso é muito perigoso. É fácil nos irritarmos com o Supremo Conselho e o governador romano pela sua injustiça na condenação de Jesus. Mas Pedro e outros discípulos também contribuíram para o sofrimento de Jesus quando o abandonaram.
Quantas vezes você foi abandonado? Não é irritante ver pessoas que aumentam o sofrimento daqueles que estão seguindo os passos de Jesus? Aumentam o sofrimento quando têm oportunidade de pregar para os seus acusadores e não pregam a verdade? Pelo contrário, fala para essas pessoas quando essas pessoas os procuram, o conselheiro fala para essas pessoas palavras confortadoras, quando na verdade o evangelho não é confortável. O evangelho diz para você negar a si mesmo e que toda situação de desesperança há uma esperança, porque para Deus nada é impossível. Você tem feito isso? Você tem aumentado o sofrimento das pessoas? Você tem aumentado o sofrimento daqueles que seguem a Cristo? De alguma forma você tem contribuído para que as pessoas cometam mais ainda pecados? Além desse que ela está te apresentando, seja através de uma fofoca, seja através de uma acusação. Embora muitos de nós possamos não ser como os líderes judeus e romanos, nós somos como os discípulos, porque todos nós já fomos culpados de negar a Cristo como Senhor em áreas vitais das nossas vidas. Nós podemos nos orgulhar de que não cometemos certos pecados, mas todos nós somos culpados de pecados. Não tente se justificar apontando para outras pessoas cujos pecados parecem ser piores do que os seus. A experiência de Pedro nas poucas horas seguintes, mudaram sua vida. E isso pode acontecer com você. Após cometer um erro grave ou negar a Jesus Cristo, você pode se arrepender. E nas poucas horas seguintes você pode ter uma mudança, uma transformação radical de vida. Ele deixaria de ser um seguidor indiferente para ser um discípulo penitente e finalmente aquele tipo de pessoa que Cristo poderia usar para edificar a sua igreja. Pedro ele chorou amargamente, não apenas porque percebeu que negara seu Senhor, o Messias, mas também porque se afastara de um amigo muito querido, uma pessoa que o havia amado e ensinado durante 3 anos. Meus irmãos, sua atitude tem negado a Jesus Cristo? Você tem ajudado a outras pessoas a se afundarem mais ainda no pecado quando elas vão até você? Ou você tem pregado a verdade e o evangelho para ela, aproveitando essa oportunidade? Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Que Ele possa de fato ser o nosso Salvador e que tenhamos em mente que a ira de Deus não está mais sobre nós. E isso é o que mais nos importa. Fique os irmãos e as irmãs com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?